Queridos irmãos e irmãs, segundo domingo do tempo comum ano A, liturgia de 15 de janeiro de 2023, com o tema Ser Profeta entre as Nações. Irmãos e irmãs, ajudem com que estas reflexões possam chegar a mais famílias, a mais comunidades e a mais pessoas, fazendo a sua inscrição, enviando para outras pessoas ou dando o like. A primeira leitura de Isaías, capítulo 49, versículo 3 e versículos 5 e 6. Tu és o meu servo, eu te formei desde o seio materno para reconduzir Jacó e reunir Israel. Não basta que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e reconduzires os sobreviventes de Israel. É preciso ser luz das nações e levar a minha salvação até os confins da terra. Um profeta que desenvolveu seu ministério na Babilônia entre os exilados traz esta profunda mensagem. Ele traz a mensagem de consolo, a mensagem de consolação e de esperança, a mensagem da certeza de que Deus não abandona o seu povo. Deus confia sua missão ao servo. A missão do servo acontece em meio ao sofrimento e perseguições. Da dor do servo e da dor do povo resultará a redenção para toda a Israel. O servo tem consciência de ser escolhido por Deus desde o seio materno. É Deus que escolhe, que chama, que envia. O povo de Israel é uma escolha de Deus. Assim também a nossa missão é uma escolha de Deus. Deus nos chama a reconduzir e a reunir seu povo. Somos chamados a testemunhar a certeza de que Deus resgatará seu povo das garras do poder do mal e nos dará a salvação. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Na sua segunda viagem missionária, Paulo chegou a Corinto, que era uma cidade nova e muito próspera. Era servido por 2 portos de mar. Corinto era a cidade do desregramento para os marinheiros ávidos de prazer após meses de navegação. Em Corinto, na época de Paulo, havia cerca de 500 mil pessoas, sendo que 2/3 eram escravos. Em Corinto, de forma geral, a comunidade era viva e fervorosa, mas estava exposto aos perigos de um ambiente corrupto, de uma moral degenerada, de disputas, de lutas, de sedução da sabedoria filosófica de origem pagã que se introduzia na igreja, revestida de uma aparência cristã. Era uma comunidade forte e vigorosa, mas que estava mergulhada num terreno hostil. A fé cristã enfrenta a hostilidade da cultura pagã. O chamado de Paulo e de Sóstenes tem a missão de recordar aos cristãos de Corinto que Deus chama a todos. O chamado de Deus exige uma escolha, exige uma tomada de posição frente às adversidades impostas pela cultura grega. O chamado é para que todos os que invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo sejam representantes do poder e do amor de Deus. Desde que abracem a fé, todos se tornam portadores da graça e da paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de João, o capítulo 1, versículo 29 a 34, João apresenta-nos Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Deus que veio ao nosso encontro, investido pela missão, pelo Pai, de uma missão,
investido pelo Pai de uma missão. A missão do enviado do Pai consiste em libertar os homens das garras do pecado. Pecado este que oprime e não permitindo aos seus filhos e filhas de terem acesso à vida plena. Jesus, o Cordeiro de Deus, vem para cumprir os desígnios do Pai, recebendo o mesmo batismo que será dado a todos nós. O Cordeiro de Deus assume a humanidade e se faz irmão de todos. O Cordeiro de Deus enfrenta as mesmas dores que a humanidade enfrenta, para nos ensinar que também nós seremos vencedores se assumirmos a missão com fidelidade. O Cordeiro de Deus caminha conosco para nos revelar que a nossa caminhada pode ser santa e que pode ser de libertação para os irmãos, para a família e para toda a comunidade. O Cordeiro de Deus enfrenta a negação da justiça, a negação da justiça dos homens, para nos ensinar que também nós poderemos vencer os poderes escravizados pela ganância e pelo individualismo. Deus nos chama para sermos a presença viva e atuante do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não podemos ser presença e nem servos dos poderes usurpadores do direito da vida do povo. Não poderemos ser presença e nem servos dos poderes que negam a realização da justiça e da inclusão social. Não poderemos nos tornar servos de um poder que rouba, maltrata e mata para servir a objetivos escusos. Deus nos chama para ser presença de vida. Deus nos chama para ser presença que salva. Somos escolhidos e chamados para ser presença do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Somos escolhidos e chamados para ser a presença de Deus que resgata, perdoa e dá a vida em plenitude. Que a graça, o amor e o poder de Deus estejam com todos. Amém.